Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, como vocês estão vendo, eu improvisei aqui um estúdio aqui na minha clínica, né? Justamente para poder facilitar a comunicação com vocês, ok? Bom, musiquinha de entrada, agora vamos abaixar aqui. É o seguinte, na semana passada, através do Zoom, aliás, obrigado, viu, Kézia, por ter intermediado a nossa comunicação, eu comecei o estudo sobre os antibióticos, não foi? Vocês têm um arquivo que eu postei também lá no material de estudo sobre antibióticos. Então, se vocês quiserem acompanhar essa aula comigo, porque às vezes fica difícil de ver na tela, na distância que eu estou, né, é o arquivo de antibióticos. Então, vou fazer um pequeno resumo do que nós vimos para poder complementar o estudo sobre esta nova classe de fármacos, conhecidas como antibiótico. Ok? Então vamos lá. Eu passo aqui, ali, isso. Eu não sei se dá para vocês enxergarem, acho que não, mas é só acompanhar então, né, no PDF que eu deixei lá, tá bom? Bom, inicialmente, quando eu falei para vocês sobre antibióticos, na verdade, os antibióticos, alguns autores também os classificam dentro de uma classe maior chamada de antimicrobianos, né? Então, quando nós falamos em antimicrobianos, nós não estamos falando somente nos fármacos antibióticos, mas sim também de outras substâncias que não são fármacos, mas que, porém, têm uma atividade bactericida ou bacteriostática. Então nós vamos ter diversos tipos de antimicrobianos, né, que não são fármacos e utilizados, aliás, na odontologia. Como, por exemplo, os óleos essenciais, eles têm uma atividade antimicrobiana, né, antibacteriana. Nós temos o cloreto de cetilpiridínico, que é um outro composto encontrado também em bochechos. Tá? Nós temos cloreto de zinco, nós podemos ter presente também no desinfetante, tanto óleos essenciais como o cloreto cetilpiridínico, ou seja, né? Então nós vamos ter diversas outras substâncias, por exemplo, a clorexidina, né? Ela é uma substância utilizada em bochechos, como é conhecido o bochecho na periodontia, que a gente pede para o paciente fazer um bochecho com um produto de gluconato de clorexidina, né? 0,12%. Ou seja, esse composto comercial conhecido como Perugard. Mas, na aula que nós iniciamos sobre antibióticos na semana passada, então eu fiz um breve histórico falando sobre a época de ouro da descoberta da penicilina, contei para vocês como é que foi feita essa descoberta, né, por Fleming. Deixa eu acertar aqui que sumiu a tela, exatamente. Né? E durante a Segunda Guerra Mundial, então, nós tínhamos aquela situação extremamente favorável para testar, né, o antibiótico. Tá? E a partir daí, então, nós chamamos essa idade de ouro o tratamento através do antimicrobiano. No entanto, nós vimos também, né, de que todo antimicrobiano ele tem que ter o quê? Né? Uma ação farmacocinética, né, onde esse fármaco ele será absorvido, distribuído, metabolizado, né, e excretado. E dessa forma nós vamos ter uma concentração no local da infecção, então nós estamos falando numa infecção bacteriana, às vezes podendo ser fúngica, vocês vão entender isso mais para frente, né? E nós vamos ter então como resultado a melhora clínica, a remissão dos sinais e sintomas. Tá? No entanto, na aula passada, nós também apresentamos dois tipos de classificação dos antibióticos. Ou seja, né, primeiramente nós fizemos uma classificação de acordo com o espectro de ação e o tipo de micro-organismo. Ou seja, os antibióticos eles podem ser classificados em gram-positivas, streptococcus, ou seja, são aqueles antibióticos que vão atuar sobre bactérias do tipo gram-positivas. Nós vamos ter aqueles antibióticos que vão atuar sobre bactérias do tipo gram-negativas, prevotelas e porfiromonas, por exemplo. Daí nós vamos ter um terceiro grupo, né, que são aqueles
antibióticos que vão atuar sobre bactérias gram-positivas e gram-negativas. Ou seja, aí já chama atenção para uma situação odontológica, né? Se na cavidade bucal nós temos uma microbiota envolvendo tanto micro-organismos negativos como gram-positivos, então provavelmente os mais utilizados serão aqueles antibióticos que vão atuar, né, em ambos tipos, né, de bactérias. Depois nós temos um grupo aqui de antibióticos que vão atuar sobre bactérias anaeróbicas, aquelas onde eu não tenho a disposição de oxigênio. Então isso ocorre muito em infecções intraósseas, né? Infecções periapical, como ocorre na endodontia, e também na profundidade de bolsas, como é o caso da periodontia. Tá? Além desses 4 grupos, nós também temos antibióticos que atuam mais em espiroquetas, e depois nós temos, que é um outro tipo, né? E que aqueles que atuam em fungos são antibióticos que têm uma atividade fúngica, que eles conseguem se combinar com ergosterol, que é um produto que envolve a parede do fungo e faz com que ocorra uma lise, uma quebra, e assim tem um efeito antifúngico, tá? Aqui então também nós temos uma aplicabilidade na odontologia. Então essa é a primeira classificação. Ainda tem mais, além desses 6, tem o 7º grupo, né, que são antibióticos que atuam sobre outros tipos de micro-organismos que não aqueles que foram falados anteriormente. Ou seja, né, como riquetécias, micoplasma, micobactéria, clamídias, ok? E eu gostaria então, depois que vocês fizessem um estudo, observassem os antibióticos que fazem parte de cada grupo, vocês vão ver que muitos se repetem, principalmente penicilina, tetraciclina, ou seja, derivados de penicilina, né? Eles atuam sempre em mais de um grupo, ok? Mas isso é uma classificação então em relação ao tipo de micro-organismo, ok? Em relação ao espectro do antibiótico. Além disso, nós também conceituamos o espectro do antibiótico, né? A especificidade, ou seja, eles podem ter um espectro estreito, ou seja, aqueles antibióticos que são eficazes contra micro-organismos positivos ou negativos, mas não em ambos. Aqueles de espectro ampliado, que são os antibióticos eficazes, né, contra tanto positivos como gram-negativos. Lembrar que gram-positivos e gram-negativos segue-se uma técnica de microbiologia, né, que é a técnica de Gram. Lembra disso? Acho que vocês já tiveram em microbiologia, né? Onde você tem a parede da bactéria, através dessa técnica, uma fica mais delgada, rosinha, e a outra mais grossa. Então a gente separa em gram-positivo e gram-negativo. Ok? E além disso nós temos aquele grupo de espectro ampliado, tá aqui, ou amplo espectro, inibem tanto gram-positivos quanto negativos, e além disso outros tipos de micro-organismos, tá bom? Ok? Então isso é uma especificidade, né, e o espectro da atividade antibacteriana. Voltando aqui então, nós temos o espectro estreito, o espectro ampliado e o amplo espectro, tá bom? E nós finalizamos também a aula passada em relação a uma outra classificação, como por exemplo, uma classificação do mecanismo de ação das drogas, ou seja, os antibióticos, eles têm um efeito bactericida ou bacteriostático, ou seja, vai eliminar as bactérias, mas onde ele atua na bactéria? Qual é o mecanismo de ação? De acordo com este raciocínio, nós podemos então classificá-los da seguinte forma, ou seja, nós podemos classificá-lo como inibidores da síntese da parede celular. Como eu falei anteriormente, lembrar que a bactéria, além da membrana plasmática, ela tem uma parede celular, coisas que a nossa célula humana não tem. Então quer dizer que
antibióticos que atuam e inibem a síntese da parede celular e desse modo conseguem matar a bactéria, são aqueles antibióticos que a gente considera os mais específicos, tá? Então, quer dizer, seriam os ideais, vamos dizer assim. Nós temos outros tipos de antibióticos cujo mecanismo de ação vai ser inibindo a síntese proteica. Síntese proteica quer dizer que eles vão atuar nos ribossomos, que são as organelas intracelulares responsáveis pela síntese proteica, ok? Além disso, nós vamos ter então outros antibióticos que vão atuar na síntese dos ácidos nucleicos, ou seja, eles inibem a síntese de DNA e RNA, e também fármacos que afetam as membranas celulares, ou seja, aqueles que vão atuar então na membrana plasmática, né, fazendo com que ocorra a lise, ou seja, a quebra dessa membrana plasmática, o que é incompatível para a vida bacteriana. Tudo bem? Tá? Então, eu mostrei também um esquema, né, na aula passada, onde esta figura aqui mostra exatamente os locais do mecanismo de ação dos antibióticos. Tá? Então quer dizer que em relação à célula bacteriana ele pode atuar em vários locais. Uma hora um tipo é na parede celular, o outro na membrana plasmática, o outro no ribossomo, o outro no material genético, né? Então quer dizer que também, de acordo com isso, né, vai ter uma indicação em relação a esses antibióticos, e lembrar que muitas dessas organelas intracelulares, inclusive a membrana plasmática que o antibiótico atua, pode envolver também as células humanas, e dessa forma então nós termos diversos efeitos, né? Não necessariamente colaterais, mas efeitos adversos, ok? Tá? Bom, então essa tabela aqui, ela mostra o que? O mecanismo de ação dos antibióticos. Então vamos começar a se habituar com o nome desses antibióticos, né? Por exemplo, nós temos aqui parede celular, penicilina, nós temos cefalosporina e nós temos a vancomicina, tá? Então, parede celular, eu tive o cuidado de nessa tabela colocar um número 1, vocês estão identificando aqui, ó, né? Na frente da parede celular. Daí você vem na legenda da tabela aqui, ó, 1 mostra que esses antibióticos que atuam na parede celular, eles têm ação bactericida, tá? Eles inibem o que? A reprodução bacteriana. Bacteriostático já inibe, mas é mais em relação à proliferação bacteriana. Ambos têm uma ação bacteriana, antibacteriana, só que de forma, né, diferente. Um inibe a reprodução e o outro a proliferação. Por isso que a gente classifica em bacteriostático e bactericida. Tá? Daí nós temos aqui a síntese de proteínas, ou seja, aqueles antibióticos que atuam, como foi falado anteriormente, em ribossomos. Daí tem um número 2 ali na frente, e aí você vem o 2 aqui na legenda da tabela. E daí você vai ver que eles são bacteriostático. Quem são esses antibióticos? Tetraciclina, macrolídeo, clindamicina, cloranfenicol e aminoglicosídico. Tá? E vocês vão ver que no aminoglicosídico eu coloquei o número 3. Se a gente vier aqui na legenda, vocês vão verificar então que está entre parênteses o nome dos antibióticos que pertence a essa classe. E eu coloquei para vocês ficarem, talvez identificarem algum, mas são realmente fármacos que são utilizados a nível sistêmico. Dificilmente a gente vai utilizar isso na odontologia. Tá? Gentamicina, neomicina, canamicina, amicacina, que são todos bactericidas, tá? E assim como outros, eles também são nefrotóxicos e ototóxicos, podem promover alterações, né, a nível renal e também, né, a nível auricular, ok? Bom, daí nós temos a síntese de ácidos nucleicos, os fármacos que atuam
em DNA e RNA. Olha só, quem são eles? Rifampicina, metronidazol e ciprofloxacina. Tá? Então daí nós colocamos o número 4 ali na frente dos ácidos nucleicos. Se você vier aqui na legenda, 4 está me dizendo, assim como 1, que são fármacos bactericidas. Tá? E por fim, na membrana plasmática, os antibióticos que atuam são anfotericina B, nistatina, polimixinas, ou seja, coloquei o número 5 ali e na tabela está escrito odontologia, tratamento de candidíase. Por quê? A gente vai ver isso mais para frente, mas né, a nistatina, que está com o número 5, é um antibiótico extremamente utilizado na odontologia quando em casos de candidíase bucal, que aparece umas placas brancas, né, na mucosa jugal, na bochecha interior, né? Então característica, ela é bem característica das manchas brancas, e daí então a gente faz o tratamento com nistatina de uso tópico, ok? É uma condição de candidíase bucal. Tudo bem? Tá entendendo até aqui? Posso prosseguir? Então tá bom. As penicilinas, de um modo geral, penicilinas, tá? Elas contêm um anel ativo chamado anel beta-lactâmico. Esse nome é muito complicado, é complicado e vocês precisam saber. Não esqueçam este nome. Tá? Então eu tenho uma estrutura química da penicilina e existe um anel beta-lactâmico. Tá? Então quer dizer que isso é uma característica, né, das penicilinas. Então, além do anel beta-lactâmico, a gente vai ver que na estrutura da penicilina nós vamos ter também, né, um ácido 6-aminopenicilânico, um anel tiazolinida, né, e um anel beta-lactâmico, que ele era um grupo amino livre. Eu estou especificando essa constituição química, mas não há necessidade de vocês saberem, tá? Mas é só para um melhor entendimento, quem tiver mais curiosidade, né, a nível de estrutura química. Tá? Bom, então nós temos aqui esquematizado, né? Ó, o que chama a atenção mais da penicilina é o 2, que é o anel beta-lactâmico. O 2 está aqui, ó. CH, nitrogênio e tem um C dupla O, ok? Então este anel, ele constitui o anel beta-lactâmico da penicilina. Mas eu estou chamando atenção porque alguma coisa vai acontecer nesse anel beta-lactâmico. Não é verdade? Pode acontecer. Tá? Bom, hoje nós vamos apresentar todo o grupo das penicilinas, ok? Então vamos lá. Então, de acordo com o espectro de atividade antimicrobiana, as penicilinas são classificadas em 4 grupos. As penicilinas são classificadas em 4 grupos. Primeiro grupo, penicilinas naturais. Quem são as penicilinas naturais? A penicilina G e a penicilina V, tá? Então, a penicilina G, ela pode se apresentar na forma de cristalina, procaína e benzatina, tá? Penicilina G e penicilina V. Daí nós temos um segundo grupo aqui, que são penicilinas, penicilinase resistente. Já vou explicar o que é isso. Quem faz parte desse grupo, então, são as oxacilina, como por exemplo, cloxacilina, dicloxacilina, meticilina e nafcilina. Professor, mas é muito nome, eu preciso saber tudo isso? Não. Depois, quando a gente concluir todo este raciocínio, eu vou mostrar uma tabela para vocês dos antibióticos mais usuais em odontologia, ok? Então nós temos aqui, o que é esse grupo, né? Porque quando a gente fala penicilinas naturais, a G e a V, tudo bem. Agora, penicilinase resistente. Então quer dizer que são resistentes a uma enzima, penicilinase. Presta atenção. Existem bactérias que, na presença do antibiótico, da penicilina, essas bactérias
produzem enzimas chamadas de penicilinases que degradam a penicilina, inativa a penicilina. Mas como que elas fazem isso? As penicilinases, que são... Espera um pouquinho, deixa eu abaixar esse som, começou a me irritar. Pronto. As bactérias produzem enzimas chamadas de... Podem produzir, não todas, penicilinases. As penicilinases, elas podem degradar a penicilina e tirar o efeito da penicilina. Mas como que elas fazem isso? Degradando o anel beta-lactâmico da estrutura química da penicilina. Vocês estão me entendendo? Então as penicilinases, elas também são chamadas de beta-lactamases. Tá? Então esse grupo aqui, ó, de penicilina, que está no segundo grupo, são penicilinas resistentes à ação de quem? Das enzimas bacterianas. Vocês me entenderam? Então vocês começam a raciocinar assim: então talvez quando eu ministrar um antibiótico que não seja efetivo, eu posso tentar um antibiótico que seja resistente à enzima, a penicilinase, que está degradando a ação da penicilina. Olha só que interessante isso, não é? Daí grupo 3, mas a gente vai voltar nessa discussão. Grupo 3, aminopenicilinas. Aminopenicilinas, então nós vamos ter ampicilina, quem está nesse grupo? Amoxicilina ou amoxicilina, tanto faz, as duas formas estão corretas, tá? De escrever e falar. Amoxicilina mais clavulanato, tá? E ampicilina mais sulpactam. Então quer dizer que esse grupo aqui constitui o grupo de aminopenicilinas, tá? E por fim, que eu falei que eram 4, né? As penicilinas se dividem em 4 grupos. E, por fim, as penicilinas de espectro ampliado. Quem nós temos neste grupo? As carboxipenicilinas, ou seja, carbenicilina, ticarcilina e ticarcilina clavulanato. Tá? E assim a gente, então, conclui os 4 grupos de penicilinas. Mas, para que a gente realmente entenda a necessidade, então, né, da gente entender, exemplificar, estudar os grupos separadamente, ok? Vamos lá? Mais um pouquinho? Se concentra e me acompanha. Penicilinas naturais, cadê ela? Está aqui. Penicilinas naturais. Então eu falei que era G e AV. A penicilina G é um antibiótico que é muito antigo, tá? Foi utilizado aí, né, durante 50 anos. Algumas bactérias, né, elas se tornaram sensíveis a esse antibiótico. Aliás, esse é o grande problema, não é verdade? Vocês acompanham aí essas superinfecções, enfim, porque quando se utiliza antibiótico, né, o problema é que as bactérias elas vão adquirindo, né, resistência àquele tipo de antibiótico. É como se os antibióticos, de uma forma em geral, eles tivessem que sempre ser o quê? Serem renovados, porque eles sempre vão encontrar o quê? Bactérias já resistentes. Então, quer dizer, não serão eficazes, ok? Então, já se tem muita resistência a esse tipo de penicilina, a penicilina G. É um antibiótico ainda de escolha no tratamento, né? Então, de doenças causadas por uma ampla variedade, né, de micro-organismos a nível assim, sistêmico, tá? Então nós temos aqui, ó, né, a benzatina, que eu deixei como exemplo aqui, tá? Mas é utilizado então a nível sistêmico. E a penicilina natural, nós podemos lembrar, elas se apresentam de várias formas, ou seja, ela pode ser, né, a penicilina G, ela pode ser utilizada na forma aquosa, cadê? Tá aqui, aquosa. Ou seja, então a gente tem que, ela deve ser administrada por via intravenosa, né? Pode ser aplicada também por via intramuscular. E qual que é a indicação da penicilina G cristalina, né? Que é a aquosa? A sua indicação
é para meningites, pneumonia e endocardite também, ok? Já a penicilina G procaína, esta é administrada através da via intramuscular e a indicação são de infecções leves, moderadas, também por bactérias sensíveis a penicilinas, né, e que não toleram as formulações para administração oral. Então daí nós temos o que? Essa indicação por via intramuscular. Tá? Daí, falei que são 3 subclasses, né, da penicilina G. Tem a benzatina. A benzatina, ela é administrada também via intramuscular, tá? Durante aí para tratamento que se dura vários meses, enfim. E a indicação, por exemplo, em pessoas com faringite, né, quadros de profilaxia de infecção estreptocócica, doença reumática, e também pode ser indicado para sífilis, ok? No tratamento da sífilis. Então, você já de antemão, você vê que apesar dessa classe de fármacos, ela ter inúmeros tipos, enfim, né? Nossa, professor, mas são muitos nomes. Na odontologia nós conseguimos o quê? Né? Restringir mais o uso dos antibióticos. Por quê? Porque nós trabalhamos sempre assim com uma forma um pouco mais aguda, né? Não é um tratamento a longo prazo, um tratamento crônico. Então, por exemplo, a penicilina G, né? Penicilina natural, as 3 formas que nós mostramos agora, né? A gente não vai aplicar isso na odontologia, enfim, em clínica geral, ok? Bom, daí nós temos a penicilina V, que também é uma penicilina natural, né? Conhecida também como fenoximetilpenicilina, tá? Ela é resistente à acidez gástrica, então quer dizer que ela pode ser administrada oralmente, tá? A indicação são para infecções leves, localizadas principalmente no trato respiratório, tecidos moles, nas amígdalas, ok? E a penicilina G, e tanto a penicilina G como a V, elas são consideradas de estreito espectro. Então, quer dizer, pode existir a sua indicação, mas lembrar então que elas vão atuar ou em bactérias gram-positivas ou bactérias gram-negativas, ok? Bom, e o segundo grupo, que era aquela das enzimas, lembra? Penicilinas resistentes às penicilinases. Então quer dizer que são os antibióticos onde nós vamos ter penicilinas semissintéticas, ou seja, esses compostos eles vão se caracterizar pela presença, né, onde vai se ter um anel beta-lactâmico, ok? Então, esse grupo, quem pertence a esse grupo, né? O primeiro membro deste grupo, na verdade, para o uso clínico, foi utilizado a meticilina, tá? Depois veio a oxacilina, daí depois começou a ser mais utilizado a cloroxicilina e, por fim, a dicloxacilina, ou seja, então quer dizer que nós temos esses antibióticos que vão inibir as enzimas bacterianas. Como que é o nome das enzimas bacterianas? São as penicilinases. Como que é o outro nome das penicilinases? Beta-lactamases. Então quer dizer que elas fazem o quê? Elas destroem o anel beta-lactâmico de quem? Da penicilina. E assim a penicilina não vai ter mais ação sobre essas bactérias. Então quer dizer que esse grupo aqui, que eu estou acabando de falar, são aquelas resistentes a essas enzimas. Então daí faz ter o efeito bactericida ou bacteriostático. Entendeu? Tá? A oxacilina, ela tem estado disponível comercialmente e tem sido mais utilizada, porém ela é administrada, né, através da via intravenosa. Bom, terceiro grupo. No terceiro, nós vamos ter as aminopenicilinas. Quem são as aminopenicilinas? São penicilinas que vão ter atividade, então, contra bactérias gram-negativas e bactérias gram-positivas, tá? E daí nós vamos ter aqui, dentro deste grupo, né, a ampicilina e a amoxicilina. A amoxicilina
nós utilizamos o antibiótico de primeira eleição, tá? Primeiro, na odontologia, é o uso oral, então quer dizer, tem um custo, né, mais baixo, né? Essa via nós vimos também que é a mais conveniente, não é verdade? Então é um antibiótico amplamente utilizado na odontologia, sem falar que atua então sobre grupos de bactérias, como acabamos de ver, gram-positivas e gram-negativas, ok? Tá? Só que essa ampicilina e a amoxicilina, né? A ampicilina ela é utilizada por via parenteral e a amoxicilina que a gente vai utilizar então por via oral, tá? A ampicilina por via oral também é mais frequente a diarreia que a amoxicilina, ou seja, quer dizer que eu não só tenho ela via parenteral, pode ser oralmente, mas existe aí uma condição mais desfavorável, né, em relação ao que a amoxicilina, ok? Tá? Bom, então quais são os inibidores de beta-lactamases? Como é que a gente entende isso? Nós temos dois inibidores de beta-lactamase associados à penicilina. Então, é mais ou menos assim. O paciente ele chega na clínica, ele tem um quadro de infecção, daí a gente vai prescrever um antibiótico, uma amoxicilina, ok? Só que, se eu vejo que não está sendo efetivo, então, se eu fizer um antibiograma melhor, mas vamos supor que eu não tenho esse antibiograma, eu posso suspender e utilizar um antibiótico como a amoxicilina, só que agora eu vou inserir um inibidor de beta-lactamase, inibidor das enzimas bacterianas. Então daí a gente prescreve o quê? Prescreve amoxicilina mais ácido clavulânico ou subactam. Então, o nome comercial, o clavulin, nada mais é do que, né, a amoxicilina mais o clavulanato, né, de potássio. Vocês me entenderam? Então, esse clavulanato, ele serve para quê? Para inibir, né, essas enzimas que poderiam degradar o anel beta-lactâmico. Daí eu consigo ter um efeito, né, dos sinais clínicos, né, da remissão dos sinais e sintomas, ok? Vocês me entenderam? Posso prosseguir? Então tá bom. E o quarto grupo, a lembrar que aquele terceiro grupo é muito utilizado, tá, gente? Então nós utilizamos muito o clavulin, o clavulanato de potássio associado à amoxicilina, né? Justamente em casos aí onde a gente não consegue ter o sucesso somente com a amoxicilina, tá? Então, e o quarto grupo, o último grupo, são as penicilinas de espectro ampliado, antipseudomonas, ou seja, daí nós temos aí também uma subclassificação, tá? Então, carboxipenicilinas, que são penicilinas com maior atividade contra bactérias gram-negativas, tá? Principalmente como os Pseudomonas aeruginosa, não gingivales, né? Então a gente pode confundir isso. Daí nós temos uma subclassificação, né, de espectro ampliado, como as ureidopenicilinas. Ureidopenicilinas, elas têm uma atividade em relação às bactérias gram-positivas, negativas, tá, como Pseudomonas. Então daí nós temos, né, esses antibióticos aqui, mas é um tipo de antibiótico que é utilizado, tem indicação para meningite, né, para osteomielite e assim por diante, tá? E por fim, né, nós temos o quadro dos macrolídeos, ó, A, B, isso, é aqui, certo? Por fim, eu deixei o quadro, né, aqui está contornado em vermelho, ó, nome genérico e nome comercial, e até coloquei a dose também, quer dizer, destaquei a dose, né, para vocês saberem todas essas penicilinas que nós vimos na aula de hoje. Por exemplo, a penicilina G, né, eu tenho oral, tá? Então nome comercial. O nome comercial é o mais comercializado, que é o mais vendido, porque eu posso ter mais de um, né? Então daí ele se apresenta, né, com uma posologia, uma dosagem de 6 a 12 horas. Daí nós temos a penicilina V, ó,
PenV, Cleansyn. Daí nós vamos ter a... Quer ver? Deixa eu ver se eu coloquei mais um. Eu acho que eu coloquei aqui. Tá? Ó, Meslin. Então nós vamos ter com clavulanato. Tá? É para vocês começarem a associar esses nomes comerciais com o nome do sal. Ok? Ó, amoxicilina, nome comercial, amoxil, trimox, amoxicilina e clavulanato de potássio, como eu falei anteriormente, algimentin, tá? Então você administra de 8 a 12 horas, tá? E assim por diante. Ok? Tudo bem? Entendido até aqui? Vocês viram que nós só falamos do grupo de penicilinas. Quer dizer então, e aqueles indivíduos que são alérgicos à penicilina, o que a gente faz? Não é verdade? Então quer dizer que tem que ter outras classes de antibióticos para a gente prescrever. E é isso que a gente vai ver a partir da próxima aula, quando a gente iniciar então o estudo dos macrolídeos, que são aqueles antibióticos que são muito utilizados, muito prescritos, né? E tem uma indicação para aquelas pessoas que são alérgicas a derivados de penicilina, ok? Tudo bem? Vamos dar um tempinho? Então tá. Muito obrigado pela atenção. Um beijo grande. A gente se vê na próxima aula. Ah, e não esquece de dar um like lá no meu canal. Tchau, tchau. Beijo.